Boa tarde. Antes de mais, gostaria de começar por agradecer o convite que me foi direcionado pela APNA para participar neste Congresso Ibérico de Naturopatia. O tema que vamos falar hoje é sobre a importância da investigação no desenvolvimento da naturopatia em Portugal. Comecemos pelos objetivos. Portanto, pretendemos fazer um pequeno enquadramento da situação atual da naturopatia em Portugal, falar um pouco sobre o que investigar, o porquê da necessidade de investigar, sob o ponto de vista do próprio exercício clínico, o ensino ou a investigação. Falar também um bocadinho da medicina convencional versus não convencional e depois apresentarmos aqui algumas conclusões. Comecemos então pelo enquadramento da situação atual da naturopatia em Portugal. Portanto, já desde 2003 surgiu um enquadramento legal, que tem estado em vigor desde então, que enquadra as terapêuticas não convencionais, incluindo a naturopatia. Foi surgindo, entretanto, mais recentemente, a regulamentação necessária ao exercício da profissão, através da Portaria 207-A 2014, e a parte dos requisitos relativos ao ciclo de estudos da naturopatia, nomeadamente através da Portaria 172-F 2015. Existem outras portarias que também permitem enquadrar e regulamentar, mas apenas estou a focar nestas duas para já. Chamar também a atenção que esta regulamentação, embora já esteja publicada, ainda não produziu, no caso da naturopatia, a aprovação de um ciclo de estudos de ensino superior. Portanto, ainda não existe nenhum no país, ao contrário de algumas terapêuticas não convencionais, como a osteopatia ou a acupuntura, que já estão regulamentadas e que têm ciclos de estudos em funcionamento. Falar aqui também um bocadinho do enquadramento daquilo que é a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que sempre tem participado e reconhecido as medicinas tradicionais ou não convencionais ou naturais, e que inclusivamente dispõe de uma estratégia para a medicina tradicional, portanto, que está neste momento em vigor do 2014 a 2023, e que efetivamente reconhece não só a naturopatia e as outras terapêuticas não convencionais como necessária e importante para os serviços de saúde a nível mundial, nos diversos países, regulamentem essas terapêuticas, e que, inclusivamente, também temos em vigor aqui em Portugal a Lei de Investigação Clínica, que, apesar de essencialmente a nível do medicamento, trabalhar a nível do medicamento, também abrange a investigação da naturopatia nas restantes áreas, digamos assim, e vertentes, e que tem também um regulamento por trás, europeu, que tem aplicação direta, que já vamos falar mais à frente. Começando então por o que investigar. Qual é a relação entre tratamentos convencionais e a sua associação com os tratamentos não convencionais? Porque, como bem sabemos, tudo o que é tratamento interventivo carece sempre de verificar as suas interações, sejam elas de tratamentos convencionais, da medicina convencional ou de outros tratamentos não convencionais. Por outro lado, também fazer esta verificação da associação de diferentes terapias não convencionais, de que forma é que elas próprias se complementam no benefício para aquilo que é o tratamento das pessoas que precisam de algum tipo de serviço e tratamento destas áreas terapêuticas. Investigar sobretudo aquilo que sejam novas terapias não convencionais ou naturais, porque como todas as áreas, a naturopatia vai evoluindo, não é? Vão surgindo novas técnicas, novos métodos, quer de diagnóstico, quer de tratamento, de abordagens terapêuticas, e que carecem de serem verificadas. São boas oportunidades para se fazer exatamente investigação destas novas terapêuticas, no sentido de elas poderem vir a ser regulamentadas ou não no futuro. Por outro lado, esta lei de enquadramento das terapêuticas não convencionais tem permitido criar este contexto de evolução, digamos assim, para as terapêuticas não convencionais e para a naturopatia propriamente dita, no sentido em que no nosso país, aqui em Portugal concretamente, permitiu-nos dar um salto qualitativo a nível da formação e da prestação de serviços ao público, etc. Por outro lado, esta lei de investigação clínica que temos atualmente em vigor e que assenta no Regulamento 536 de 2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, é uma lei que abrange também aquilo que é a investigação nas terapêuticas não convencionais,
de forma indireta, uma vez que tudo que seja interventivo acaba por estar abrangido por esta lei, embora ela seja mais especificamente para a lei do medicamento, digamos assim, ensaios clínicos mais focados no medicamento, mas também abrange dispositivos médicos e outros tipos de intervenções, digamos assim, que é importante respeitar no sentido de garantir a segurança dos doentes. Por outro lado, percebermos o porquê da necessidade de investigar, porque muita gente pode dizer, e bem, a naturopatia sempre existiu, as outras terapêuticas não convencionais milenares também, e nunca foi preciso investigação, não é? Em bom rigor, a investigação sempre existiu, não é? Só que agora convém fazê-lo de acordo com as boas práticas da investigação, nomeadamente o método científico, que permite perfeitamente fazer este tipo de verificação, digamos assim, da eficácia destas terapêuticas, e sobretudo também para a defesa dos interesses e segurança dos doentes, não é, digamos assim, porque é o que interessa em primeiro lugar, não é propriamente aos naturopatas, é às pessoas que utilizam as terapêuticas. E também garantir que na sua escolha, eles quando escolherem uma terapêutica não convencional ou naturopatia, que estejam salvaguardados de que está a ser feita uma boa prática de desenvolvimento desta disciplina, no sentido de garantir que eles estão seguros e têm um bom nível de qualidade em termos daquilo que é o serviço disponível para eles. A própria OMS também considera que é importante e necessário estudos científicos nesta área, embora isso não impeça a sua prática clínica, reconhece claramente que é importante fazer-se, até porque é preciso distinguir aquilo que são de facto tratamentos não convencionais sérios daquilo que possam ser outras coisas. Neste sentido, também é importante estudar a interação de potenciação de diferentes tratamentos não convencionais, ou seja, quando estamos a aplicar diferentes tipos de tratamentos não convencionais que possam reforçar a sua atuação ou complementar essa atuação, é importante sempre ter em conta de que forma é que um tipo de tratamento interage com outro tipo de tratamento, seja ele não convencional ou seja mesmo um tratamento convencional. Temos também aqui, no fundo, a forma de estudar como é que podemos relacionar esta questão desta necessidade de investigar, e para isso vamos usar aqui 3 eixos de verificação. Primeiro, do ponto de vista da prática clínica. Depois, do ponto de vista do próprio ensino da naturopatia. E, por outro lado, a nível da investigação da naturopatia. Começando aqui pela prática clínica. O que é que nós podemos concluir? A prática clínica, no fundo, acaba por ser a componente mais imediata de um técnico superior ou de um especialista que se forma em naturopatia, não é? Vai praticar a naturopatia no sentido de ajudar as pessoas a tratar os seus problemas de saúde e melhorar os efeitos de determinadas doenças. Nós, obviamente que isto acaba por ser sempre a primeira linha, não é? Mas obviamente, para nós conseguirmos chegar a este ponto da prática clínica e ter qualidade e segurança para os utilizadores, temos um trabalho prévio que é preciso fazer, não é? Mas, recapitulando apenas um bocadinho aqui desta questão da prática clínica, nós temos a Portaria 207A, que fixa a caracterização desta profissão do naturopata, digamos assim, em que no fundo reconhece a naturopatia como sendo a terapêutica que estuda as propriedades e aplicações dos elementos naturais, a fim de prevenir a doença e manter, promover e restaurar a saúde, recorrendo ainda ao aconselhamento dietético, naturopático e à orientação sobre estilos de vida e utilizando a fitoterapia, a homeopatia, a hidroterapia, a geoterapia, as terapias de manipulação e outros métodos afins. Ou seja, um conjunto de terapêuticas não convencionais aqui abrangidos e regulamentados através desta portaria, mas não exclui naturalmente o que se deve fazer, apenas define os princípios, não é? E reconhece a necessidade de seguir estes princípios que, conforme se pode ver, acabam por ser vistos de uma forma holística. Não nos podemos esquecer que a naturopatia é uma ciência holística, ou seja, tenta ver a pessoa como um todo, não apenas dos seus sintomas ou das suas doenças, não é? Mas sobretudo ver a pessoa como um todo, perceber isto como um equilíbrio ou como um desequilíbrio. Portanto, temos também definidos aqui na legislação portuguesa exatamente como é que devem ser feitos estes tratamentos, de uma forma resumida naturalmente, mas temos que nos lembrar que de facto a coisa começa no ensino, ou seja,
o ensino da naturopatia é a base disto tudo. Portanto, a primeira coisa que temos que fazer é ensinar os naturopatas, partilhar o conhecimento dos naturopatas que exercem a sua profissão, que muitas delas têm formações díspares e de origens completamente diferentes, até pela desregulamentação que existia anteriormente. E temos aqui, de facto, a portaria que regula os requisitos gerais, não é? Que devem ser satisfeitos pelo ciclo de estudos, ou seja, foi aprovado um ciclo de estudos, ou um conteúdo de um ciclo de estudos superior para o especialista de naturopatia. Estes estudos, digamos assim, são estudos que estão caracterizados à semelhança de outras áreas de ensino em Portugal, não é? E há aqui alguns aspectos que importa realçar do ponto de vista da investigação. Nomeadamente, uma das coisas que é preciso garantir para estes próprios ciclos de estudos é que os professores naturopatas, digamos assim, que vão ser os professores desta licenciatura, têm que ser especialistas legalmente reconhecidos, que tem sido uma das principais dificuldades que a naturopatia tem tido neste momento em Portugal. E é exatamente esse o motivo pelo qual, neste momento, ainda não existem licenciaturas formalmente aprovadas. Existem cursos dados por várias instituições, mas nenhum deles é licenciatura, até ao momento. Podemos começar aqui, por exemplo, pelo artigo 4º, não é? Da portaria 207A, não é? Em que diz que o naturopata deve dispor-se a participar na formação no âmbito da naturopatia, nomeadamente a estudantes e estagiários. Por outro lado, temos que perceber qual é a importância que isto tem depois na aprovação do ciclo de estudos superior, ou seja, e para isso podemos ir, por exemplo, ao guião da Agência de Acreditação do Ensino Superior, que é a A3ES, aqui em Portugal, em que dizem claramente sobre o corpo docente, quando vão avaliar o mérito de uma proposta de um ciclo de estudos por uma instituição de ensino superior, em que o docente ou docentes responsáveis pela coordenação do ciclo de estudos têm que ter o perfil adequado, ou seja, tem que ser um naturopata reconhecido legalmente para tal, com a formação académica necessária a lecionar uma licenciatura, que neste caso terá que ser mestrado ou doutoramento. Por outro lado, este corpo docente também tem que cumprir os requisitos legais do corpo docente próprio, ou seja, tem que ser parte do corpo docente da instituição para poder ser formalmente professor, ou seja, há aqui uma logística prévia que tem que ser criada para que se possa demonstrar o mérito na aprovação de uma licenciatura. Isso não tem sido fácil e neste momento ainda não permitiu a aprovação de um ciclo de estudos em Portugal desta área por causa disto. Por outro lado, e tão ou mais importante, é o tópico da nossa apresentação, que é a investigação. Tem vindo a assumir nas diversas áreas científicas, aqui em Portugal e não só, o papel central, ou seja, todo o ensino superior, toda a disciplina científica deverá ter uma investigação a correr. Portanto, é condição essencial a existência de investigação. Não só a condição essencial para aprovar um ciclo de estudos ou uma instituição ser reconhecida como sendo especializada nessa área, mas também para o seu normal desenvolvimento. Portanto, para isso, nós estamos subjugados nesta área de investigação àquilo que é a Lei de Investigação Clínica em Portugal e o respectivo regulamento europeu, que estão aqui no slide, em que, de facto, foca sobretudo naquilo que é os ensaios clínicos do medicamento, que são aqueles mais complicados, mas também abrange tudo que é dispositivos médicos e tudo que é estudos interventivos. Portanto, se estamos a ter uma intervenção, como é o caso da naturopatia, também se aplica, digamos assim, este conceito. Ou então a própria fitoterapia também se abrange diretamente aqui neste tópico. Por outro lado, nós sabemos que a promoção da investigação, as diferentes áreas terapêuticas não convencionais, não é? Também tem vindo a ganhar força, digamos assim, e visa-se alcançar os chamados elevados padrões de qualidade, não é? Eficácia e efetividade. Isso consta da própria lei de enquadramento das terapêuticas não convencionais, onde se inclui a naturopatia, e temos, por outro lado, também o artigo 4º da portaria 207, em que nos diz claramente que nós naturopatas, devemos ser capazes de ler criticamente a literatura científica, incorporar a informação na sua prática. A literatura científica é algo complexo, ou seja, complexo porque obriga a um conhecimento de base científico e, por outro lado, obriga também a ter alguma capacidade de isenção. Nós vemos várias discussões que vão acontecendo, às vezes através da comunicação social,
sobretudo às vezes entre ordens e associações profissionais que por vezes têm alguns diferendos a este respeito e tentam agarrar em alguns artigos científicos ou publicações científicas ou que acham que sejam publicações científicas para tentar denegrir ou justificar a eficácia de determinada disciplina. No caso também da naturopatia, é uma das que tem também estado debaixo de fogo, digamos assim, ou que sujeita a escrutínio com base nisto. De modo que é sempre importante, para podermos fundamentar, não é, saber ler criticamente, ou seja, temos que saber interpretar os estudos e saber o que é que os estudos significam e o que é que permitem concluir ou não permitem concluir, porque na maior parte das vezes os estudos científicos não permitem concluir muita coisa, sobretudo não permitem concluir tudo e mais alguma coisa. Tem um objeto, tem um âmbito, e a conclusão normalmente é de acordo com esse âmbito que está pré-definido no próprio estudo. Não permite dizer, por exemplo, que a naturopatia é eficaz ou não é eficaz. Isso não existe estudos para isso. E mesmo as revisões científicas que muitas vezes são publicadas têm limitações grandes, não só pela diferença entre os diferentes estudos que se vão publicando, digamos assim, mas também devido à própria estrutura do artigo científico que foi desenhado de base ou aos critérios da própria revisão de literatura, digamos assim. Relativamente à questão de incorporar a informação na sua prática, esta sim é muito importante. Porquê? Porque é exatamente aquilo que tem a ver com a evolução normal das disciplinas, que acontece em todas as áreas, não é só na naturopatia. Ou seja, vamos incorporando aquilo que se descobre. Se concluímos que determinada planta é boa para determinado tipo de tratamentos e fica demonstrado cientificamente através dos necessários estudos, não é? Obviamente que deve ser incorporada. Se por outro lado se conclui que determinado tipo de tratamento é menos eficaz ou traz algumas interações em algumas situações concretas, devemos de desaconselhá-los e não aplicá-los nessas situações concretas. Portanto, daí a importância desta exigência que faz parte da regulamentação nacional e que é importante. Por outro lado, quando estamos a aprovar ou a propor a aprovação de um ciclo de estudos, não é? O próprio guião da A3ES diz-nos de uma forma muito clara, não é, que as atividades de investigação, que é o ponto 8 do guião, e desenvolvimento e ou formação avançada e desenvolvimento profissional de alto nível. Isto é condição essencial. Sem isto não se aprova nenhum ciclo de estudos superior, nem neste caso, nem em nenhum outro caso. De uma forma geral, a investigação tem sido um modelo de desenvolvimento de todas as áreas científicas, não apenas da naturopatia, que pelo menos como eu proponho que seja, mas em todas as áreas científicas, nomeadamente das áreas da saúde, não é? Mas todas as outras áreas, a matemática, tecnologia, portanto, o que seja, física, portanto, etc. É um modelo que, no fundo, corresponde a um conjunto de ferramentas, estamos a falar de ferramentas de investigação, ferramentas de análise de dados, de ferramentas de recolha de dados, métodos de tratamento, métodos de análise, estatística para a interpretação destes dados, etc. Portanto, estas são ferramentas que podem e devem ser utilizadas também aqui na naturopatia, nos vários estudos que se podem fazer. Por outro lado, só aqui um pequeno enquadramento desta questão aqui da medicina convencional e da medicina não convencional, que talvez há aqui alguma confusão, sobretudo a nível do público, mas também às vezes a nível dos próprios profissionais, em que, de facto, por um lado temos a medicina ou medicina convencional, não é? Por outro lado temos as terapêuticas ou terapias não convencionais, que podem ter outras designações, como terapias alternativas ou naturais ou tradicionais, o que seja. E por outro lado, também temos que contemplar esta hipótese daquilo que muita gente designa de medicina integrativa, em que de facto conseguem-se integrar as duas coisas num sistema de saúde nacional ou privado, não interessa, mas e as próprias terapêuticas complementares, ou seja, terapêuticas que são usadas sobretudo de forma complementar a outros tratamentos que decorrem, mas é importante perceber que isto tem que nascer de um ponto. Qual é o ponto? O ponto é o direito à livre escolha dos doentes. As pessoas, o doente, têm que ter livre escolha. Tendo livre escolha, significa que os vários agentes ativos da área da saúde, sejam os médicos, sejam os terapeutas não convencionais, têm que respeitar isto, no fundo, dar a livre escolha aos nossos doentes, não é? E, a partir daí,
Os próprios códigos deontológicos destas áreas, quer da medicina, quer das terapêuticas não convencionais, porque são muito idênticos neste aspecto, qualquer um deles tem autonomia deontológica, não é? Ou independência deontológica de acordo com a definição aqui da Ordem dos Médicos, mas tem uma deontologia, ou seja, tem que garantir que salvaguardam em primeiro lugar os interesses do cidadão ou do doente, da pessoa que quer utilizar as terapêuticas, sejam elas convencionais ou não convencionais. E, inclusivamente, também resulta do próprio texto da regulamentação que o profissional que está a aconselhar um determinado tratamento terapêutico, não é, ou médico, tem que garantir que informa adequadamente o seu paciente, ou o seu doente, ou o seu cliente, daquilo que existe e não está a aconselhar coisas que não domina, ou seja, deve de aconselhar o que seja mais adequado. Nem que seja um médico aconselhar um naturopata ou um naturopata aconselhar um médico, como eu próprio faço muitas vezes, não há problema nenhum com isto. É normal e é desejável que assim seja e resulta do próprio texto da lei, portanto não há nenhuma dúvida sobre isto. Em primeiro lugar, o nosso cidadão ou o nosso doente. Agora, importa termos aqui em atenção aquilo que são as oportunidades, porque obviamente que a investigação é importante e é essencial, não é? Como aliás foi reconhecido pela OMS e é reconhecido por todas as áreas, digamos assim, mas temos aqui sempre algumas oportunidades onde devemos tentar explorar e aprofundar e iniciar este processo de investigação, ou seja, com os próprios naturopatas, não apenas deixar isto com os farmacêuticos ou com os médicos ou com os bioquímicos, como acontecia muitas vezes e durante muitos anos, mas os próprios naturopatas envolverem-se e participarem. Por exemplo, temos aqui um comitê dos produtos de fitoterapia da EMA, Agência Europeia do Medicamento, que é a agência que superintende a atividade do nosso Infarmed, digamos assim, em que criou um grupo específico para identificar estudos e reconhecer usos de determinadas plantas, ou seja, da fitoterapia propriamente dita, e que de uma forma genérica vão conseguindo encontrar os estudos necessários para reconhecer aquilo que são os usos mais comuns de determinadas plantas, e até aconselho que consultem, porque é interessante, em que de facto acabam por identificar estudos que reconhecem ter credibilidade, digamos assim, e que também são bons e têm por base para nós próprios nos fundamentarmos naquilo que prescrevemos e nos medicamentos que prescrevemos aos nossos clientes, não é? Aos nossos pacientes. Por outro lado, um aspecto importante que é a oportunidade de participarmos na investigação com outros colegas de outras áreas, ou seja, investigação multidisciplinar. E existem alguns centros de grupos de investigação em Portugal que permitem isto. Eu participo num deles, não é? Em que de facto podemos participar, fazer a nossa investigação. No meu caso estou a fazer investigação em técnicas manipulativas, estudos sobre a massagem, mas também participo já com alguma coisa a nível de fitoterapia e temos todas as condições para investigar com outros colegas e devemos fazê-los, porque é assim que se consegue evoluir, aprende-se, nem tudo é exatamente como pensávamos, não é? Mas vamos descobrindo, identificando como é que é e evoluindo e andando para a frente. Por outro lado, esta oportunidade de usar esta experiência acumulada das terapias tradicionais, não é? Da medicina tradicional, muitas vezes são experiências milenares, não é? Já nem sequer há um registro concreto de quando é que se começou com determinado tipo de prescrição de determinada fitoterapia ou técnica de tratamento, mas é importante saber que temos esta experiência acumulada e que confirma por si só alguma segurança, não é? Mas, por outro lado, poder fazer a investigação, desenhar projetos de investigação, estudos, aprová-los, pareceres das comissões de éticas necessárias, fazer os estudos, falar com os participantes, obter os consentimentos, todo este processo, não é? Depois a própria recolha de dados, a análise de dados, estatística, etc. É um processo que todo ele é importante e que nos permite que esta investigação seja também um garante de segurança e eficácia dos tratamentos não convencionais, porque também temos que saber ver o outro lado, não é? Os outros colegas de outras áreas que não conhecem as terapêuticas não convencionais, naturalmente que podem questionar, não é? Qual é o grau de segurança ou de eficácia para poderem eles próprios aconselhar, não é? Se eu vou aconselhar um naturopata, convém ter a certeza que os naturopatas são credenciados, sabem o que é que estão a fazer
e sabem quando é que devem de fazer ou quando é que não devem de fazer. Portanto, e era por aí esta importância que podemos tirar daqui. E esta é a verdadeira vantagem que temos aqui a nível da investigação para esta área da naturopatia. Assim, a modo de conclusão, não é? Nós vamos ter que continuar a trabalhar com os modelos existentes, não é? Que é o modelo complementar ou alternativo, aqui no caso de Portugal, em algumas situações, em alguns países aqui da União Europeia, já temos um modelo integrativo, não é? Que funciona e que permite já que parte destas terapêuticas não convencionais funcionem de forma integrada com os Serviços Nacionais de Saúde, com a própria medicina convencional, etc. Por outro lado, terem atenção o aproveitamento destas sinergias de centro de investigações existentes, inclusive, como estava no slide lá atrás, a questão dos financiamentos que existem, a FCT tem financiamentos para apoiar a investigação, seja como bolsas de doutoramento, seja mesmo a nível de projetos de investigação propriamente dito, e no fundo garantir a sobrevivência da naturopatia, não é? Porque é um problema que tem estado a acontecer nos últimos anos, sobretudo a partir da regulamentação, é que a muitos profissionais criou limitações por causa das exigências dos locais de prestação dos serviços, seguros, credenciações, portanto uma série de dificuldades que se levantaram e criaram aqui algumas dificuldades. E para a garantia desta sobrevivência da naturopatia com o seu necessário desenvolvimento, não é só a subsistência, tem que desenvolver, não é? No fundo, usar esta experiência acumulada das terapias não convencionais e a investigação como garante da segurança e eficácia nos tratamentos, não é? E nesse sentido é sempre importante usar a investigação e participar sobretudo com outros colegas, não só da nossa área da naturopatia, mas também de outras áreas, porque existem colegas disponíveis e que têm colaborado, eu próprio tenho colaborado com uma equipa multidisciplinar, sou o único naturopata nessa equipa e não tenho queixas de nenhum colega, pelo contrário, tenho colaborado e ajudado, e é isto que eu aconselho que se faça a todos, portanto, porque desta forma conseguimos fazer um bom trabalho, contribuir positivamente para o desenvolvimento da naturopatia e, sobretudo, para o seu reconhecimento do ponto de vista científico e perante o público, como sendo uma terapia segura e que deve estar disponível a toda a gente, inclusive no Serviço Nacional de Saúde, esperemos que para breve, né? E obrigado pela participação, e caso tenham alguma dúvida, tenho aqui o meu e-mail, podem-me colocar alguma questão sem problema nenhum, ou através da APNA, que pode também reencaminhar, e estamos cá para esclarecer. Muito obrigado.